Come on, let's give Jesus a hand tonight. Dá aplauso para Jesus aí. Wow, what an amazing thing that's happening here on Tuesday nights. Que coisa incrível está acontecendo aqui de terças à noite. This is not normal. Isso não é normal. Look at somebody next to you and tell them, this is not normal. Vira para ir para o seu vizinho do seu lado e fala, isso não é normal. But how many of you know it's okay to not be normal? E quem aqui entende que tudo bem não ser normal? God has called you to be uncommon in a common world. Deus te chamou para ser alguém incomum num mundo comum. The Bible says that's like being salt and light. A Bíblia diz que é como você ser sal e luz. So you guys tonight, you're doing something uncommon. Então hoje à noite vocês estão fazendo algo que não é comum. But the last time I checked, Mas a última vez que eu conferi, uncommon action in your life ações incomuns na sua vida, will produce uncommon results. elas vão produzir também resultados incomuns. How many of you have an expectation for something uncommon in your Quem future? aqui tem expectativa de algo incomum acontecendo para o seu futuro? About half of you. Metade. That's all right. The message is just starting. Tudo bem, a gente só está no começo da mensagem. Tell somebody next to you, get ready. Vira aí pro seu vizinho e fala, se prepara. It's such an honor to be here with you and always an honor to be in this church. E para mim é uma honra estar aqui com vocês e é sempre uma honra estar aqui nessa igreja. And I love Pastor Guy and this entire family. Eu amo o pastor Gui e toda a sua família. Can we honor Pastor Guy Eu gostaria and his leadership? de honrar o pastor Gui e toda a liderança com Come uma on, salva let's de put our hands together and honor aplauso Gui. para Jesus, para honrar a vida Love deles. you, man. Eu te amo. You know, in 2004 was my first trip to Brazil. 2004 foi a minha primeira viagem para o Brasil. I didn't know anybody in Brazil. Eu não conhecia ninguém no Brasil. And the only person I knew was Guy's father, E a Pastor única Edson. pessoa que eu conhecia era o pai do Gui, o pastor Edson. And for about 14 years, he was the only pastor in Brazil that I knew. E por 14 anos ele foi o único pastor no Brasil que eu conhecia. And about 2 years ago, I came here to meet with Pastor Edson and some pastors. Uns 2 anos atrás eu vim aqui de volta para o Brasil para encontrar com o pastor Edson, com alguns outros pastores. And he just opened up the doors to Brazil. E ele simplesmente abriu as portas para o Brasil. And I'm so grateful for the relationships that I now have today in Brazil. E eu sou tão grato pelos relacionamentos que hoje eu tenho aqui nesse país. Something special is happening here in this Algo country. especial está acontecendo nessa nação. It's not happening in every country in the world. Isso não está acontecendo em todas as nações do mundo. God is doing some special things all across Brazil. Deus está fazendo algo especial por todo o Brasil. I was just in Brasilia a few days ago. Alguns dias atrás eu estava em Brasília, 10,000 people in the conference. 10.000 pessoas numa conferência. And then I was in Rio just on Sunday. E aí domingo passado eu estava no Rio, Thousands of people getting saved and filled with the Spirit of God. milhares de pessoas sendo salvos e sendo cheios do Espírito Santo. We're hearing reports in city after city. A gente tem ouvido relatórios de cidades após cidades. You're a part of something great here. E vocês são parte de algo que é incrível que está acontecendo. On a Tuesday night, look around this room. Numa terça-feira à noite, olha para esse salão. Come on, God has great things in store for the future. Deus tem algo incrível guardado para o futuro. So tonight I want to build your faith. Então hoje à noite eu quero construir a fé de vocês. I don't know where you're at in your journey with Christ. Eu não sei aonde você está na sua jornada com Cristo. If this is your first time, Se essa é a sua primeira noite, or if you've been here for many years. ou se você já está aqui há muitos anos. The Bible says that as the word of God comes, faith is built in our heart. A Bíblia diz que quando a palavra de Deus entra, a fé é construída no nosso coração. And when faith is built on the inside, E quando a fé é construída do lado de dentro, it produces change on the outside. ela produz mudança do lado de fora. That means the problems you've been dealing with Isso significa que os problemas que você tem lidado, can be changed tonight on the inside. eles podem ser mudados hoje à noite no lado de And then dentro. you'll begin to see the change happen on the E aí outside. então você vai começar a testemunhar a mudança acontecendo no lado de fora. Do you believe that? Você crê nisso? Would it be all right with you if God did something in your life tonight? Estaria tudo bem para você se Deus fizesse algo em você hoje à noite? Would that be all right? Seria tudo bem para você? I can't tell by your face, but would it be all right? Eu não posso dizer olhando no rosto de vocês, mas tudo bem por você? The last time I checked,
E a última vez que eu chequei, when God shows up, quando Deus aparece, things change. as coisas mudam. And when He comes in, E quando Ele entra, things are not worse, as coisas não ficam piores. things are better. As coisas melhoram. Things are better in your marriage. As coisas melhoram no seu They're casamento. better in your Elas business. melhoram nos seus They're negócios. better in your Elas future. melhoram no seu futuro. They're better in your finances. Elas melhoram nas suas finanças. So God's preparing you for better things. Então Deus está te preparando para How coisas many of you melhores. are open for what God E might do quem in aqui you? está aberto para o que Deus pode fazer em você? You know, we're going to read a passage of scripture in just a little bit. Nós vamos ler parte das escrituras daqui a pouquinho. And as we read that passage, I pray that God would begin to speak to many of you. Enquanto a gente ora, quando a gente lê essa passagem, a minha oração é que Deus comece a falar com But cada I um de want to vocês. speak to some of you here tonight. Mas eu quero falar com alguns de vocês aqui nessa noite. Maybe something is broken in your life. Talvez algo está quebrado na sua vida. Broken dreams, Sonhos quebrados, broken future, futuro quebrado, broken hope, esperança quebrada, broken relationships. relacionamentos quebrados. Maybe you're just going through a broken season. Talvez você está passando por uma temporada de quebrantamento. As we were in worship, E enquanto a gente estava aqui na adoração, I just felt encouraged to let you know eu me senti encorajado para deixar vocês saberem that God works with broken people. que Deus trabalha nas pessoas quebradas. God works with broken people, Deus trabalha nas pessoas quebradas. but He doesn't leave you that way. Mas Ele nunca te deixa dessa maneira. He doesn't leave you broken. Ele não te deixa quebrado. He doesn't leave you hurt. Ele não te deixa machucado. He doesn't leave you lonely. Ele não te deixa sozinho. He's still in the business of fixing broken things. Ele ainda está no negócio de consertar coisas quebradas. You know, the first time that I went to Ecuador many years ago, A primeira vez que eu visitei o Equador, muitos anos atrás, I was 21 years old. eu tinha 21 anos de idade. We're on the streets in the capital city of Quito, A gente estava lá nas ruas na capital, Quito. and we're praying for people, we're witnessing, telling them about Jesus. A gente estava lá orando por pessoas, testemunhando, falando de Jesus. And there was a man who walked by who had a cast on his arm. E aí um homem passou andando, ele tinha um gesso no braço. He heard that Jesus could heal him. E ele tinha ouvido dizer que Jesus poderia So curá-lo. he just walked up and said, I want healed. Então ele chegou e falou assim, eu quero ser curado. So we prayed a simple prayer. Então a gente orou uma oração bem And simples. then he looked at us and said, okay. E aí ele olhou pra gente e falou, ah, tá bom. What do you mean, okay? O que você quer dizer com tá bom? Then he started to unwind the cast Aí that ele was on his começou a arm. desenrolar o gesso que estava no braço dele. And he said, okay, thank you very Aí much. ele falou, ah, tá bom, obrigado, muito obrigado. And he started to walk E away. foi embora. We said, wait a A minute. gente falou, não, peraí, Venga, come here. volta aqui. He said, tell us your story. Fala pra gente a sua He história. said, yesterday, Ele falou, ontem I was at work eu estava on a trabalhando ladder lá numa and escada I fell off. e eu caí dessa And I escada. broke my hand in 2 places. E aí eu quebrei minha mão em 2 lugares. So this morning I went to the doctor Então hoje de manhã eu fui pro médico and he put this cast on my e ele arm. colocou esse gesso no meu And braço. then I was walking in the park. E aí eu tô andando no parque I heard you say Jesus could heal me. e aí eu ouvi vocês dizendo que Jesus podia me curar. So when you prayed, he healed me. Então quando você orou, ele me He curou. said, thank you very much. E ele falou, eu falei, muito obrigado. And he just walked away. E foi embora. Seems so simple. Parece tão simples. Why do I tell you that E story? por que eu tô contando essa história? In the same way that God healed that man's physical body, Da mesma maneira que Deus criou o corpo físico daquele homem, in an instant, in an encounter with God, num instante, num encontro com Deus, he can heal whatever's broken in your life. Ele pode curar qualquer coisa quebrada na sua vida. If you give him the broken things, Se você der a Ele as coisas quebradas, he'll piece it back together. It Ele vai juntar as partes de volta doesn't have juntas. to be difficult. E não tem que ser algo difícil. Religion is difficult, A religião é difícil, but the creator of the universe, mas o Criador do universo, he speaks and things change. Ele declara e as coisas mudam. He moves and transformation happens. Ele se move e a transformação acontece. So tonight, some of you are going to leave different. Então hoje à noite alguns de vocês vão sair daqui diferentes. I mean, you're looking good right now, Você parece bem but agora. in about 25 minutes, Mas daqui a 25 minutos you can walk out of this room completely você transformed by pode the power sair of desse God. salão completamente transformado pelo poder de Deus. This is the God that we serve. Esse é o Deus que nós Do you servimos. believe that tonight? Você crê nisso nessa noite? Turn in your Bibles to 2 Kings chapter 4. Então abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 4. Verses 1 through 7. Listen to this story. Versículos 1 a 7. Diz assim: Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas,
clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. E ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os seus filhos, e vivei do resto. What an amazing story. Que história incrível. The woman was in need. A mulher estava em necessidade. Her husband had died. O marido morreu. Sons were going into slavery. Os filhos prestes a serem vendidos como escravos. She didn't know what to do. E ela não sabia mais o que fazer. And then the prophet came and gives the instruction. Então o profeta chega e dá as instruções. And everything E changes. tudo muda. But what I love about this story, Mas o que eu amo sobre essa história it says, as long as there were vessels, é que diz que enquanto haviam vasilhas, there was oil. havia óleo, azeite. As long as there were vessels, Enquanto haviam vasilhas, there was oil. havia óleo. Do you know what? Sabe o que? God's still looking for vessels. Deus ainda está à busca de vasilhas. Heaven has the oil, Os céus têm o óleo, but he needs vessels. mas ele precisa de vasilhas. The word of the Lord for you tonight is simple. E a palavra de Deus para você hoje à noite é muito simples. Be God's vessel. Seja a vasilha de Deus. Be a vessel that he can use. Seja uma vasilha que ele Be pode his usar. vessel in your business. Seja a vasilha dele no seu negócio. Be his vessel in your neighborhood. Seja na sua vizinhança. Be a vessel in your school. Seja uma vasilha na escola. Be God's vessel in the city. Seja a vasilha de Deus na cidade. God is still looking for vessels that he can Deus use. ainda está em busca de vasilhas que ele pode usar. Tell somebody next to you. Fala aí pro seu vizinho. Be the vessel. Seja a vasilha. Isn't it interesting? Não é interessante? The oil was there O óleo estava lá, as long as there were vessels. enquanto haviam vasilhas. What if the revival that's on the horizon in the future E se o avivamento que está no horizonte do futuro, is just waiting for vessels? ele só está à espera de vasilhas? What if you're not waiting on God E se você não está esperando Deus to do something great in this country? para fazer algo incrível nessa nação? What if you're not waiting on heaven to make up its mind? E se você não está esperando os céus fazer a sua cabeça? What if God's already decided? O que Deus já decidiu? I want to do something Eu great. quero fazer algo grande. I want to use you. Eu quero te usar. I want to use your family. Eu quero usar a sua I família. want to transform Eu you. quero te transformar. Friends, God has already decided. Deus já decidiu, amigos. But he needs a vessel. Mas ele precisa de He needs vasilhas. a vessel he can use. Ele precisa de vasilhas que ele Will possa you usar. be God's vessel? Você seria a vasilha de Deus? Are there any vessels here tonight? Alguma vasilha aqui nessa noite? When you think about this word vessel, Quando você pensa nessa palavra vasilha, it's simply a container ela é basicamente um pote that holds a substance que ela retém uma substância that's used for transportation. que ela é usada para transporte. Transportation and substance. Transporte e substância. Isn't that amazing? Isso não é incrível? You're God's transportation. Você é o transporte de Deus. He's the substance. Ele é a substância. But he fills you. Mas ele te enche. And you transport his power E você transporta o seu poder everywhere that you go. para todos os lugares aonde você Let me vai. prove it to E you. eu quero te provar. Jesus already did his part. Jesus já fez a parte dele. You're his hands. Vocês são as mãos dele. You're his
transportation. Vocês são transporte dele. Through your hands, Através das suas mãos, you show the love of God. você demonstra o amor de Deus. You're his voice. Você é a sua voz. He spoke already. Ele já falou. He made up his mind. Ele já fez a sua cabeça. Now he's waiting for you to use your Agora voice. ele está esperando você usar a sua voz. You're his example. Você é o exemplo dele. The Bible calls you A Bíblia te chama an ambassador of Christ. de embaixador de Cristo. An ambassador. O embaixador. What does an ambassador do? E o que o embaixador He faz? represents another Ele country representa um outro país, while living in a current country. enquanto morando no país atual. Tomorrow when I go to Brasilia, Amanhã, quando eu voltar para Brasília, I have a meeting with the ambassador of Israel. eu tenho uma reunião com o embaixador de Israel. He lives in Brazil, Ele mora no Brasil, but he represents Israel. mas ele representa a Israel. And what he says in this country E o que ele diz nesse país is based on authority that has been given to him in that é country. baseado na autoridade que foi dada a ele naquele país. When you come into the kingdom of God, Quando você chega no reino de Deus, you become a citizen of heaven. você se torna um cidadão dos céus. You're an ambassador of heaven here on this E earth. você é o embaixador dos céus aqui nessa The terra. Bible says E a Bíblia diz, in Romans 8 verse 11 em Romanos 8:11, that the same spirit that raised Christ from the dead que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, lives on the inside of ele you. habita dentro de você. The same spirit, O mesmo Espírito. not a less than spirit, Não um espíritozinho júnior. not a little pequelito spirit, Não um espíritozinho pequeno. but the same spirit Mas o mesmo Espírito that breathed life into a dead body que soprou vida num corpo morto. lives on the inside of Ele you. habita dentro de você. God is just looking for Deus vessels está à busca de vasilhas that will operate in the power that He has given que you. irão operar debaixo do poder que Ele já te A deu. vessel that can be used by God to do great Uma things. vasilha que pode ser usada por Deus para fazer grandes And I coisas. wonder here tonight E eu penso nessa noite aqui, if there's at least one or two. se existe pelo menos uma ou duas. If God was looking across the city of Sao Se Paulo, Deus estivesse buscando, vasculhando na cidade de São Paulo, of 28 million people, uma cidade no meio de 28 I milhões de wonder if habitantes, there's a few in this room eu penso se existem alguns aqui say, dentro God, I'll be your vessel. dispostos a dizer: Deus, eu serei a sua vasilha. I'll be your vessel. Eu serei a sua vasilha. I'll be your hands. Eu serei as suas I'll mãos. be your feet. Eu serei os seus pés. Just be His vessel. Só seja a sua vasilha. On the other side E no outro lado, of your openness da sua abertura, is great miracles. existe grandes milagres. God has great miracles in your future. Deus tem grandes milagres no seu futuro. You say, how am I going to get there? E aí você pensa: como que eu vou chegar lá? As long as there were vessels, Enquanto houverem vasilhas, there's oil. há óleo. The oil of heaven. O óleo dos céus, It brings you strength. ele traz força, It brings you joy. ele traz alegria. It gives you His mercy every morning. Ele te dá a sua misericórdia todas as manhãs. It gives you vision beyond your presence. Ele te dá visão além da sua presença, Beyond your problem. além do seu problema. Regardless of your pain. Independente da sua dor, When the oil of heaven quando o pours over óleo your dos life, céus ele derrama sobre a sua you vida, can transport His substance everywhere you você go. pode transportar a sua substância por onde você for. He just needs a vessel. Ele só precisa de uma vasilha. How many of you believe that tonight? Quem aqui crê nisso nessa noite? Now, on a hot day, have you ever asked someone for water? Num dia de calor, você já pediu água para alguém? Have you ever asked someone for water? Oh, it's so hot, I need agua. I need water. Tá tão quente que eu preciso de água. In Spanish, we say, necesito más agua, por favor. Em espanhol a gente fala assim. Entende em espanhol, não fala português. If you're hot, you say, I need some water. Tá quente, eu preciso de água. I'm going to ask my friend to come right here. Eu vou pedir aqui pro meu amigo vir aqui. Just come help me illustrate this point. Stand up here. Vem me ajudar aqui com uma ilustração rapidinho. Have you ever been at that place before? Você já esteve nesse lugar You antes? go for a long run, Você you're tá lá, tired, you're hot. I need some você water. correu, você tá cansado, você tá com calor, precisa de água. So when you're at that place, Então quando você tá nesse lugar, what you're really asking for o que na verdade você tá de fato pedindo is not water. não é água. Because if you just have water, Porque se você só tiver água, it's a mess. faz uma bagunça. So when you say, I need some water, Então quando você fala, eu okay, preciso de água, there's some water. então toma água. You can't
contain the amount of water that's Você being não poured. consegue reter a quantidade de água que é It derramada. just goes everywhere. Ela se espalha por todo So, lado. what you're really asking, Então que na verdade você está de fato pedindo, I need a bottle of eu water. preciso de uma garrafa de água. Or even better, Ou até melhor, I need a glass of water. eu preciso de um copo de água. You see, when you have the right vessel, Quando você tem a vasilha correta, you can hold the substance. você pode conter a substância. Oh, I need some water. Ah, eu preciso de água. No, you want a glass. Não, você precisa de um copo. Because when you have the right vessel, Porque quando você tem a vasilha correta, you can hold the substance. Think of your você life então today. retém a substância. Então pensa na sua vida. You are like this glass. Você é como esse copo. In your own, Você sozinho, you can't change anything. você não consegue mudar nada. You can't get out of your sin. Você não pode sair do seu pecado. You can't help somebody else out of their Você não problem. consegue ajudar outras pessoas a saírem dos seus problemas. But when you have the right substance Mas quando in you, você tem a substância correta dentro de você, it can bring life. isso pode te trazer vida. Did you know the most expensive glass in the world Você sabia que o copo mais caro no mundo, cannot quench your thirst ele não pode matar a sua sede, unless it's filled with the right a substance? menos que ele esteja cheio da substância correta? Heaven has the substance, Os céus têm a substância, but they need containers. mas eles precisam de vasilhas. God needs a container, Deus precisa de uma a vasilha, vessel that he can use. uma vasilha que ele possa usar. And the Bible says in this story, E a Bíblia diz nessa história, as long as there were vessels, enquanto haviam vasilhas, then there was oil. tinha óleo. I wonder tonight E eu fico pensando nessa noite, if God wants to fill you up se Deus ele quer te encher in a greater way. de uma maneira ainda maior. I wonder tonight Eu penso nessa noite, if there might be some things that need to be emptied se talvez existem coisas que precisam ser esvaziadas so God can fill you. para Deus poder te encher. Why would God want to do that? E por que Deus iria querer fazer isso? I'll tell you why he Eu needs vou te falar vessels. por que ele precisa de vasilhas. Because there's lost and hurting people in this world. Porque existem pessoas perdidas e machucadas nesse mundo. Some of you are here tonight. E alguns de vocês estão aqui nessa noite. You're broken, you're hurting, Você está machucado, você está quebrado, you're lost. você está perdido. But you know what? Mas quer saber? When the vessel is full, Quando a vasilha é cheia, then it can be transported. ela pode então ser transportada. That's what you do. E é isso que você faz. You transport his substance. Você transporta a sua substância. I live in my neighborhood, I transport his power. Eu vou lá no meu bairro, eu levo o seu poder. When I go to the office, I Quando eu transport his power. vou para o trabalho, eu transporto o seu When I poder. go to the store, I transport his Quando eu vou power. para o mercado, eu transporto o seu poder. When I go to the restaurant, I transport his power. Quando eu vou para o restaurante, eu transporto o seu poder. As long as there were vessels, Enquanto haviam vasilhas, there was oil. houve óleo. So I want to ask you a question tonight. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Would you be willing Você estaria disposto to let heaven fill you up a permitir com que os céus te encham so you can be overflowing para que você transborde with the power of God, com o poder de Deus, with the presence of God, com a presença de Deus, with the word of God, com a palavra de Deus, so you can see God's hand on your life para você ver a mão de Deus na sua vida and you can see heaven flowing through your life? e você ver os céus fluindo através da sua It's vida. hard to give something you don't have, É difícil você dar algo que você não tem, but when you're filled with the presence of God, mas quando você é cheio da presença de Deus, you can transport it everywhere you go. você pode transportá-la aonde você for. But God's looking for vessels. Mas Deus está à busca de vasilhas. You know, in my own life, Na minha própria vida, even though salvation happens in a moment, mesmo a salvação acontecendo num instante, what I've realized o que eu entendi is that God is continually asking me, é que Deus está continuamente me perguntando: will you stay empty enough será que você estaria vazio o suficiente so I can fill you? para que eu possa te encher? Will you just empty your desires? Será que você se esvaziaria dos seus desejos? Empty your plan. Se esvaziar dos seus planos? Let me fill it with the right thing. Deixe com que eu preencha com as coisas certas. You know, when I was 17 years old, Quando eu tinha 17 anos de idade, I went on a missions trip. eu fui para uma viagem missionária. Now, I didn't go for the mission. Eu não fui pela missão.
I was 17 years Eu old. tinha 17. All I cared about was sports and girls. Eu só me importava com esportes e meninas. Those are two good things. São duas coisas boas. But when they're in the wrong priority order, Mas quando elas estão fora da ordem de prioridade correta, then your life gets all out of whack. a sua vida fica toda bagunçada. God was not first. Deus não estava em primeiro lugar. It was sports and Eu girls, tinha esportes, depois meninas, or girls and ou sports. meninas e esportes. And I heard about going on a missions trip. E eu ouvi falar de uma viagem missionária. And I went for the adventure E eu fui pela aventura, because I grew up in a very boring place. porque eu cresci num lugar muito chato. Guy has been there. O Gui já foi lá. It's very flat. É bem plano. We have cows and oil. Tem vaca e óleo. We don't have any mountains. Não tem montanha, We don't have any beach. não tem praia. It's boring. É chato. So I heard about going to Africa. Então eu ouvi falar de ir para a África. Uau! I went for the adventure. E eu fui pela aventura. But how many of you know Mas quem aqui entende that even when you have one idea, que mesmo quando você tem uma ideia, God always has another idea? Deus ele sempre tem uma outra I ideia. went for the Eu adventure, fui pela aventura, but God had a mission for my life. mas Deus tinha uma missão para minha vida. I found myself being dropped off in a village. E eu me encontrei sendo entregue, colocado num vilarejo. The leaders dropped me off for 2 days and they said, "We'll see you in a few days." Os líderes me deixaram lá por 2 dias e falaram: ó, daqui uns 2 dias a gente volta para você aqui. Are you kidding? Você está de brincadeira? I'm 17 years old. Tenho 17 anos. Now I'm in an African village. Eu estou num vilarejo africano. There's no running water, no Não electricity. tem água corrente, não tem eletricidade. This is not the adventure that I signed up Essa não for. é a aventura que eu estou buscando. And thankfully there was a pastor in that village. E graças a Deus tinha um pastor lá naquele And he vilarejo. was supposed to take care of me for a few days. E ele deveria cuidar de mim por alguns dias. The problem was, E o problema era he thought I was a preacher. que ele achava que eu era um pregador. I had never preached a day in my life. Eu nunca tinha pregado um dia sequer na minha vida. So the pastor came to me after I got dropped off. Então o pastor chegou até mim quando eles me deixaram lá. Oh, I'm so glad you're in my Ah, eu village. estou muito feliz que você está no meu vilarejo. We have church in 15 minutes. A gente tem igreja daqui a 15 minutos. And we're so happy you are here to preach to E a us. gente está muito feliz que você veio pregar pra gente. That's not what I signed up for. Não era o que eu tinha me voluntariado para fazer. Sports and girls. Esportes e meninas. Not preaching. Não pregar. What's he thinking? O que esse cara está pensando? In 15 minutes. Daqui a 15 minutos. And he was convinced. E ele estava convencido. There was no way I would change his Não mind. tinha maneira de eu mudar a cabeça dele. So I had 15 minutes to prepare my first sermon. Então eu tinha 15 minutos para preparar o meu primeiro sermão. I don't even know if I was even saved. Eu não sabia nem se eu era salvo naquela hora. Ay, Dios. I spent 10 minutes preparing that sermon. Eu passei 10 minutos preparando aquela pregação. It was before Google. Foi antes do Google isso. It was something I'd heard somebody else preach. Era algo que eu tinha ouvido alguém pregar. I thought they'll never know. Eu pensei, os caras nunca vão saber. So I wrote these notes down, Então eu fiz as minhas anotações and yet I felt so e scared. eu estava com tanto medo. I didn't know what to Eu do. não sabia o que fazer. In that moment, E naquele momento, I had 5 minutes. eu tinha 5 minutos I mais. did something in that moment. Eu fiz algo naquele momento. Most of you would have started with this, A maior parte de vocês teria começado assim. but it was my first time. Mas foi a minha primeira vez. I stopped writing Eu parei de escrever and I began to pray. e eu comecei a orar. I didn't know. Eu não sabia. Do you pray first Você ora antes, and then study? depois estuda, Or do you study first ou você estuda primeiro, and then pray? depois você ora. I don't know the order Eu não sei a ordem, because I'm not a preacher. porque eu não sou um pregador. But somebody has to be preaching in the Mas church. alguém tem que estar lá pregando na igreja. I'm thankful that God can work with a little time that we give E him. eu sou grato que Deus ele pode trabalhar com um pouquinho de tempo que a gente dá para ele. Do you know in that moment, Naquela hora, the presence of God filled that little building where I was. a presença de Deus encheu aquela casinha onde eu estava. I didn't know it at the time. E eu não sabia naquela hora. I couldn't explain what I felt. Eu não conseguia explicar o que eu senti. But I sensed a peace come over my life. Mas eu senti uma paz chegando em mim. I opened my Bible Eu abri a minha Bíblia to some passage in the book of John. para alguma passagem no livro de João. And then I walked into that little church building. E eu entrei naquela igrejinha. They had amazing time of worship. Eles tiveram um tempo de adoração incrível. No electricity. Nenhuma energia Just a elétrica. little kerosene lantern in the corner. Só uma lanternazinha no cantinho da igreja. No instruments. Sem instrumentos Just a musicais. little bongo drum. Só uma batucadinha. And they worshiped God. E eles adoravam a And then the Deus. pastor got up E
E aí o pastor se levantou and he said this. e ele falou o seguinte: And now the man of God is going to come and bring the word. então agora o homem de Deus vai vir e vai compartilhar a palavra. And he turned and looked at me. E ele virou, olhou para mim, And when he looked at me, e quando ele olhou para mim, I went like this. Where's the man of God? cadê o homem de Deus? He was talking to me. Ele estava falando de mim. Oh my goodness. Meu Deus, Now the pressure is on. agora a pressão está em cima I de mim. walked up to that little table that was in the room. Eu fui naquela mesinha que estava lá como altar, And for the next 45 minutes, e pelos próximos 45 minutos, I began to preach out of this Bible. eu comecei a pregar a partir dessa Bíblia. Even though it was my first time, Ainda que fosse a minha primeira vez, it was as if some things were coming out of my mouth I never even knew were on the inside of me. era como se coisas saíssem, palavras saíssem da minha boca que eu nem sabia que estavam dentro de mim. Have you ever heard someone say Você já ouviu alguém te dizer that the word of God que a palavra de Deus, will not return void? ela nunca volta vazia? I had been in church. Eu já estava lá na I igreja. had been around the things of God. Eu já estava ao redor What- das coisas de Deus. What I didn't realize E o que eu não tinha is that it entendido was in me, é que estava dentro de but it mim, was looking for a moment mas estava à procura de um momento where I would just be available to what God wanted to do. aonde eu só estaria disposto ou à disposição do que Deus And queria fazer. in that little village in E Africa, naquele pequeno vilarejo na África, I learned an important lesson. eu aprendi uma lição importante, That if you make yourself available to God, que se você se faz disponível para Deus, then God will make you capable in então this life. Deus ele vai te fazer capaz nessa vida. Make yourself available Se faça disponível and watch what God will e do. observe o que Deus vai fazer. At the end of that E no service, final daquele culto, I was so confused. eu estava tão confuso. There were people at the altar, Pessoas no altar, one elderly woman. e aí uma senhora chegou. The presence of God was in that A place. presença de Deus estava naquele lugar. She began to cry. Ela começou a chorar. And now I joined her at the altar. E aí eu tô lá com ela no altar. I responded to my own sermon Eu respondi a minha própria pregação. and I began to cry. E eu comecei a chorar. I said, God, I don't E understand. eu falei, Deus, eu não entendo. How is this happening? Como isso está acontecendo? And I heard this in my heart. E eu ouvi isso no meu coração. He said, what you have, Ele disse, o que você tem, people need. as pessoas precisam. What you have, O que você tem, people need. as pessoas precisam. And I began to cry. E eu comecei a chorar. And I said, God, what do I have? E eu perguntei, Deus, o que eu tenho? I just care about sports and girls. Eu só quero saber de esportes e meninas. And then he said this, E aí ele me disse o seguinte, you have my son. você tem o meu filho. And that's exactly what the world needs. E isso é exatamente o que o mundo precisa. That's what the world needs. É isso que o mundo precisa. Do you know, in that moment, Naquele momento, everything changed. tudo mudou. Because I understood Porque eu entendi he was just looking for a vessel. que ele só estava à procura de vasilhas. He had the oil, Ele tinha o óleo but he was looking for a vessel. e ele estava à busca de uma vasilha. And do you know that experience E aquela experiência was 24 years ago. foi 24 anos atrás. And I made a decision in that little village. E naquele pequeno vilarejo eu tomei uma decisão. I said, God, if this is what it's like helping people, Eu falei, Deus, se isso é o que se aparenta ajudar pessoas, then I want to do this the rest of my life. então eu quero fazer isso o resto da minha vida. I don't know where you want to send me. Eu não sei aonde o Senhor quer me enviar. I don't know how I'm going to get there. Eu não sei como eu vou chegar lá. I don't even know what I'm going to say. Eu nem sei o que eu vou dizer. But I'm going to be available Mas to you. eu vou estar disponível ao Senhor. And now I ask you to make me capable. E agora eu peço para que o Senhor me capacite. You know, that simple prayer, E essa oração simples, that moment of availability, esse momento de disponibilidade, I've seen God do miracles over the last eu 24 tenho years. visto Deus operar milagres nos últimos 24 In anos. 63 different Em countries. 63 países diferentes. And I find myself in situations E eu me encontro em situações and I wonder, God, how is this happening? e eu penso, Deus, como isso está acontecendo? And you know where God takes me? E sabe onde Deus me leva?
He takes me back to a little village. ele me volta de volta para um vilarejo. And he reminds me of a prayer. E ele me lembra de uma oração. And he says, all I'm looking for is E availability. ele diz: tudo o que eu estou procurando é disponibilidade. There's smarter people. Existem pessoas mais There's inteligentes, wealthier people. tem pessoas mais ricas, But you know what God's looking for? mas sabe o que Deus está procurando? Is available people. Pessoas disponíveis. And I challenge you tonight. E eu te desafio hoje à noite. If you'll just make what you have available to God, Se você fizer o que você tem disponível para Deus, He'll make you capable. Ele vai te fazer capaz. Make your resource available. Faz o seu recurso Make your disponível. time available. Faz o seu tempo disponível. Make your family available. Faz a sua família disponível. Your abilities As available. suas habilidades disponíveis. Just be His vessel. Só seja o seu vaso. Because heaven still has the Porque oil. os céus ainda têm o He óleo. needs vessels that He can E ele use. precisa de vasilhas para usar. You know, in the story of the woman, E nessa história da mulher, the prophet told her a few things. o profeta disse algumas coisas para ela. The first thing the prophet said, E a primeira coisa que o profeta diz: go and borrow vessels from everyone. vai e toma emprestado vasilhas de todo mundo. Let me give you 3 keys to be God's vessel. E eu tonight. quero te dar 3 chaves para você se tornar as vasilhas de Deus hoje à noite. Number 1, 1. it requires humility. Ela vai exigir humildade. The woman had to, in the middle of her need, A mulher teve que, no meio da sua necessidade, go and ask for help. sair e pedir ajuda. She had to recognize, Ela teve que reconhecer: I don't have it all figured out. eu não tenho tudo resolvido, I need some help. eu preciso de ajuda. It was humbling Isso era algo humilhante. to go to her friends and her neighbors. E para os vizinhos, para os seus amigos: I don't have enough. eu não tenho o suficiente. Do you have any vessels Você tem alguma vasilha that I can borrow? que eu posso emprestar? It took humility. Isso tomou humildade. But you know what the Bible says in the book of James? Sabe o que a Bíblia diz no livro de Tiago? It says God opposes the proud, Deus, ele resiste ao orgulhoso. but He gives grace to the humble. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. There's grace when you humble yourself. Existe graça quando você se humilha. Say, God, I need help. Deus, eu preciso de ajuda. There's grace when you humble yourself. Existe graça quando você se humilha. You come to a church that you don't understand everything. Você vem para uma igreja e você não entende tudo o que acontece. Say, I need help. E aí você diz: eu preciso de ajuda. That's humbling. E isso é algo humilhante. But there's great grace. Mas existe grande And graça on the nisso. other side of that E grace do outro lado dessa graça, is great strength. existe grande força. Because His grace empowers you. Porque a graça dele te capacita. His grace enables you. A graça dele te permite So in your moment of humility, para que você, num momento de humildade, you're actually strong. você na verdade se torna forte. You see, in that story, Nessa história, I see to be God's vessel, eu vejo que ser o vasilha de Deus, it takes humility. ela leva humildade. The second thing I noticed in the E story, a segunda coisa que eu reparei nessa história, in verse 3 no versículo 3, of 2 Kings chapter 4, segundo Reis capítulo 4, the prophet tells her something o else. profeta diz outra coisa. He says, bring empty vessels. Ele diz: traga vasilhas vazias. Don't just bring any vessel. Não só qualquer vasilha. Make sure it's empty. Garanta que elas estejam vazias. Isn't that interesting? Isso não é interessante? There was an exact instruction Tinha uma instrução precisa on what the vessel needed to be sobre like. como que a vasilha teria que ser. We don't know what was in those vessels before. A gente não sabe o que tinha naquelas vasilhas antes. There could have been grain, there could Talvez have been grãos, water, talvez there água, could have been wine. talvez vinho. We don't know. A gente não sabe. But we do know this. Mas a gente sabe o seguinte: Every vessel todas as vasilhas, had to be empty. elas tinham que estar vazias. And it takes surrender. E isso levava entrega. When you surrender yourself, Quando você se entrega, you're emptying yourself. você está se esvaziando. You see, it takes humility, E toma humildade, but it also takes surrender. mas também te exige entrega. On the other side of your surrender, E do outro lado da sua entrega, there's a miracle. existe um milagre. It says when the empty vessels came, A Bíblia diz que quando as vasilhas vazias chegaram, they were able to be filled. elas então foram cheias. If they were already E full, se elas já estivessem there would have cheias, been no room for the oil. não haveria espaço para o óleo. I wonder here tonight, E eu penso aqui nessa noite, could it be será que that God wants to empty some things Deus ele quer esvaziar algo so He can fill? para que ele possa encher? What about E se your surrender? a sua entrega?
What is it in your life that you might need to surrender O tonight? que você tem na sua vida que você precisa entregar nessa noite? Salvation is all about surrender. A salvação é toda sobre entrega. But as I read this story, I had hope. Mas enquanto eu li essa história, eu tinha esperança. Because at the end of this story, Porque no final dessa história, we see a miracle. a gente vê um The milagre. prophet was preparing the woman, O profeta estava preparando a mulher, not just to fix her situation in não the só present. para consertar a situação atual dela. At the end of the story, No final da história, it says he told her, go and sell what you have a Bíblia diz: vai, vende o que você tem and then live on the rest. e vive com o resto. Isn't that interesting? Não é interessante isso? That the prophet wasn't trying to just help her that day. O profeta não estava tentando ajudá-la só naquele He dia. was giving her promise for the future. Ele estava dando uma promessa para o futuro. And I want to encourage you tonight. E eu quero te encorajar nessa noite. On the other side of your surrender, Do outro lado da sua entrega, when God fills you, quando Deus te enche, it will change you in a moment. isso vai te mudar em um instante. But it's not just about the moment. Mas não é só sobre o instante. God sees your future. Deus vê o seu futuro. God sees the impact of your life. Deus vê o impacto na sua vida. But it takes surrender. Mas isso exige de você entrega. The last thing I see in this story, E a última coisa que eu vejo nessa história, the prophet gives her this strange instruction. o profeta ele dá uma instrução bem estranha. He says, don't get just a few. Ele diz: não pega só algumas vasilhas. What is that about? O que é isso? Isn't it enough that you went to borrow vessels? Não é o suficiente você ir lá pegar emprestado vasilhas? Isn't it enough they were empty? Não é o suficiente elas estarem vazias? Now he's challenging her faith. Agora ele está desafiando a fé dela. And it has to do with E boldness. tem a ver com ousadia. To be God's vessel, Você ser a vasilha de it Deus takes humility. e toma de você humildade, It takes surrender. exige de você entrega, But it takes boldness mas também exige ousadia to be God's vessel. para se tornar a vasilha de Deus. What if there are bold prayers that God wants you to pray? E se tem orações ousadas que Deus quer que você ore? What if there's a bold step of faith that God asks you to E take? se Deus está pedindo para você dar passos de fé ousados? Will you be a bold vessel that God can use? Você seria uma vasilha ousada que Deus quer usar? Bold in your giving, Ousada no seu dar? bold in your serving, Ousado no seu servir? bold in your witness. Ousar no seu testemunhado? The last time I read the A Bible, última vez que eu li a Bíblia, God is looking for bold people. Deus está em busca de pessoas And He'll ousadas. always find an E individual você sempre vai encontrar um who indivíduo has boldness in the midst of a crowd. que tem ousadia no meio de uma multidão. Tonight in this place, E hoje à noite nesse lugar, there's a crowd of people, existe uma multidão de pessoas. but God's looking for boldness Mas Deus está em busca de for you to ousadia be His vessel. para você ser a sua It's vasilha. not enough E não é o suficiente just to be saved. você só ser salvo. There's a lost world Existe um mundo inteiro perdido God has called us to reach. e Deus nos chamou para alcançá-lo. Be bold in your witness Seja ousado no seu testemunhar and be His vessel. e seja a sua vasilha. So my prayer for you tonight is Então a minha simple. oração para você nessa noite é muito simples. I pray that you would be His vessel. Eu oro para que você seja a sua vasilha. What if the revival that we believe for E se o avivamento que a gente espera, is on the other side of our surrender? ele está do outro lado da nossa entrega? What if heaven is really waiting? E se os céus de fato estiverem esperando? There's oil in heaven, Existe óleo nos céus. oil of strength and joy and Óleo de clarity. força, de alegria, de oração. But God still needs vessels. Mas Deus ainda precisa de vasilhas. Would you bow your heads and close your eyes all over this Será que place? você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos aqui? I want to pray for two groups of people tonight. Eu quero orar por dois grupos de pessoas nesta noite. As your heads are bowed and your eyes are closed. Com as suas cabeças baixas e com seus olhos fechados. The first group I want to pray for, O primeiro grupo de pessoas por quem eu quero orar it's for those of you that need to surrender to Jesus. são aqueles que precisam se entregar, se render a Jesus. Tonight you recognize Hoje à noite você reconhece there's sin in my life. que existe pecado na minha vida. I'm not right with God. Eu não estou certo com Deus. You need salvation. Você precisa da salvação.
If you're here tonight, Se você está aqui nessa noite, you're not sure where you would go if you were to die. você não sabe ao certo para onde você iria se você morresse hoje. This is your moment. Esse é o seu momento. Don't let the moment pass you by. Não permita com que esse momento passe de você. God wants to forgive you. Deus, Ele quer te He perdoar. wants to cleanse you. Deus, Ele quer te limpar. He wants to give you hope and future. Ele quer te dar esperança para o futuro. But you're going to have to take a bold step. Mas você vai ter que dar um passo ousado. You're going to have to acknowledge everything's not okay in your life. Você vai ter que reconhecer que não está tudo bem na sua vida. There's addictions, Que existem vícios, strongholds. fortalezas. God wants to set you free of those things tonight. E Deus, Ele quer te libertar dessas coisas hoje à noite. This is not about anyone else in this room. E não é sobre ninguém mais aqui hoje. This is about you and God. Isso é sobre você e Deus. And if you're not right with God, E se você não estar certo com Deus, or you need to come back to Jesus, ou se você precisa voltar para Jesus, this is your moment. esse é o seu momento. I want you to stand to your feet if that's you. Eu quero que você fique de pé se você é essa pessoa. If you need that today, just stand right there. Se você precisa disso nessa God noite, bless you. God fique bless de pé. you. Deus te abençoe. God bless you. Deus God te bless abençoe. you. Deus te abençoe. God bless you. Deus te God abençoe. bless you. Come on, just take a bold stand. God bless you. Toma uma decisão God bless ousada. you. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. This is your moment. Essa é a sua hora. You're not alone. Você não está sozinho. God has a plan for your Deus life. tem um plano para sua vida. Heaven has been waiting for Os you. céus estão te Don't esperando. allow the sin in the present Não permita com que o pecado e a to presença keep you from the promised ele te future. impeça do seu futuro que ele te You take promete. this bold step right now. Toma esse passo de ousadia see you. agora. I Eu estou see te you in the vendo. back. Estou te vendo aí no fundo. God bless you. Deus te abençoe. God bless you. Deus te abençoe. Now here's what I'm going to ask you to do. E eu quero te pedir para fazer algo. Each of you that are standing, Cada um de vocês de pé. I want you to join me here at the front Eu quero que você venha até aqui na frente comigo. because I want to pray for you. Porque eu quero orar com você. Just step out of your seat. Saia aí do seu lugar. Come on, it takes boldness. Isso vai exigir But you ousadia de step você. out today. Ousadia para você sair. Come on, church, give them a hand as they're coming Dá um down today. aplauso aí, igreja, para essas pessoas que Come estão on, vindo it aqui takes hoje. boldness. Isso exige ousadia deles. Come on, give them a hand today. Dá Just um make your aplauso way. de verdade aí enquanto essas pessoas estão Just vindo. press down to this altar. Vem aqui para frente pro altar. We're not here to watch. A gente não tá aqui para só We're observar. not here to be A entertained. gente não tá aqui só para se We're here entreter. to have an encounter with Nós God. estamos aqui para ter um encontro com To Deus, surrender to Jesus. para nos entregarmos a Jesus. That's why you're here. É por isso que você está aqui. Isn't it interesting? Não é interessante? This is why I'm here. É por isso que eu tô aqui. This is why God brought me tonight. É por isso que Deus me trouxe nessa I'm noite. not just here because of an invitation. Eu não tô aqui só porque eu recebi um convite. Every time I come somewhere, Cada vez que eu vou para algum lugar, I pray for a divine assignment. eu oro por um envio divino, por uma tarefa divina. And it's always people. E sempre são pessoas. And I want to encourage you tonight. E eu quero te encorajar agora à noite. This is a holy moment. Esse é um momento santo. It's a moment of surrender, Esse é um momento de entrega. but it's a moment of hope. Mas é um momento de esperança. It's a moment of freedom. É um momento de liberdade. It's a moment of joy. É um momento de alegria. So I'm going to invite you to pray this prayer with me. Então eu vou te convidar a fazer uma oração junto comigo. And as you pray, E enquanto você ora, whatever it is that you're surrendering to God, o que for que você estiver entregando para Deus, the sin, the shame, o pecado, a vergonha, whatever it is, qualquer que seja, just give it to God. só dê para Deus. Allow Him to cleanse you. Permita com que Ele te limpe. Can we all stand all over this place? Todo mundo pode ficar de pé, por favor, aqui? Just lift your hands as a sign of surrender Levante as suas mãos como um sinal de entrega a Ele. all over this place. And just pray this prayer with me. Por todo esse lugar e faça essa oração comigo. Say, Lord Jesus, Diga, Senhor Jesus, forgive me of my sin. perdoa-me pelos meus pecados. I invite you into my life. Eu te convido a entrar na minha vida. Be my Lord and Savior. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Thank you for saving me. Obrigado por me salvar. Holy Spirit, Espírito Santo, come on, say this with me. Say, Holy Spirit, repita isso. Diga, Espírito Santo, fill me now. me enche agora. Transform me now. Me transforma agora.
Strengthen me now. Me fortalece agora. In this moment, Nesse momento, I'm surrendered to you. eu me entrego a Ti. Have your way Faça o seu caminho in me. em mim, In Jesus' name. em nome de Jesus. Now here's the second group. Segundo grupo por quem eu quero orar. Maybe half of you in this room, I don't know. Talvez metade de vocês aqui, não sei. But as I was praying, Mas enquanto eu orava, I got a sense today eu senti hoje that there are many of you here, que muitos aqui, you're saved. você é salvo, You love God, você ama a Deus, but your life has been filled with too many other things. mas a sua vida está cheia, muito cheia de outras coisas também. Heaven can't fill you anymore Os céus não conseguem mais te encher, because your life is just crowded with things. porque a sua vida está cheia de coisas. But you have a sense tonight Mas você sente que nessa noite, that there needs to be an emptying of some que stuff você in your life, precisa esvaziar algumas coisas na sua vida, so there can be a fresh filling of God over your para life. você ter algo novo cheio de Deus na sua vida. There's fresh dreams and visions. Sonhos frescos, visões novas, There's fresh strength and power. força e poder novos. We're not waiting on heaven. A gente não está só esperando para ir para o céu. Heaven's waiting on you. Os céus estão à sua There espera. may not even be space at this altar, E talvez nem tenha espaço aqui nesse but I altar. want to invite you to fill the altar and fill the aisles Mas eu quero te convidar a encher o altar, encher os corredores, se for as necessário. we have a time of worship, Enquanto a gente adora and allow the Holy e Spirit to flood your permita life. o Espírito Santo encher a sua vida. Come on, you just come now to this altar. Vem aqui para frente se você é Just essa make your way pessoa. to the altar. Faz caminho aqui para o Say, altar. God, I need you to fill me. Se você quer dizer, Deus, I eu need you to preciso que o empty me. Senhor me encha. There's some things in my Eu life. preciso esvaziar coisas na I minha want vida. you to flood my life. E eu quero que o Senhor transporte I a minha want you to vida. fill my life. Eu quero que o Senhor encha a minha You vida. just come now to this altar. Vem aqui para o altar. Fill up the aisles Enche os corredores. and lift your hands E levanta suas mãos onde as você we estiver. begin to worship. Enquanto a gente começa a adorar, Invite heaven down convide os céus para over descer your life. sobre a sua vida. Come on, just begin to worship. Comece a adorar a Deus aí. Come on, just begin to worship. Comece a adorar onde você estiver. Come on, just the voices. Só as vozes agora. Come on, lift your hands all over this place. Levante as suas mãos aonde você estiver. Just sing it out of your heart. Cante isso do seu coração. From the front to the back. Da frente até o fundo. There it is. Come on, just the voices. Só as vozes. Come on, Guy, lead us in this song. That's the healing power of God. Digno de louvor.